Olá, tudo bom? Eu sou Cássio Carvalho e vamos continuar esta longa terceira vida de Joabe, mas uma vida muito interessante. Bom, vamos resumir brevemente o que a gente já viu no vídeo passado. Após aquela reunião conspiratória na taberna de Naftali, Joabe parte em viagem enquanto Adonias corre atrás dele, contando que o povo se rebelou contra o rei e quer tirá-lo do trono. A decisão causou espanto em Joabe, sobretudo ao saber que Manassés foi um dos que mais apoiou tal loucura, tal ideia, mostrando que estava sendo influenciado por essas ideias perigosas. Hiram Abif ensina a Joabe e aos outros a simbologia da pedra, comparando o processo de lapidação ao aperfeiçoamento do ser humano, da pedra cúbica até ser transformada pelo fogo, símbolo das provações da vida. Ele ressalta que tudo no universo está interligado e que o conhecimento e o fogo interior são responsáveis pela transformação verdadeira, que deve vir de dentro para fora. O mestre também lembra da brevidade da vida, porque assim como a pedra se transforma em pó, o homem também retornará ao pó. Por isso é necessário viver com propósito, desapego e consciência espiritual, deixando sempre um legado. Perto do fim da viagem, Hiram Abif percebe a saudade de Joabe por sua esposa e o envia de volta para Jerusalém, encarregando de tarefas importantes no templo, no pátio do templo. Por fim, nós destacamos o mistério dos planos da construção do Templo de Salomão, acessíveis apenas a Salomão, Hiram de Tiro e Hiram Abif. Encontros secretos que lembram os rituais maçônicos, sempre com sigilo, e que eram necessários, esses mistérios que eram necessários à construção dessa grande obra. Mas agora, vamos ao conteúdo de hoje, continuando o livro. Ainda em Sucote, Joabe estava de volta ao acampamento. Subiu até o alto de uma pequena elevação, de onde se via o lugar dos fornos. Estreitou os olhos, tentando encontrar o mestre Hiram Abif no meio da poeira e da fumaça. Mas era inútil, todos os homens pareciam idênticos, cobertos até os cabelos pelo pó do deserto. Nem a própria mãe de Hiram Abif conseguiria localizá-lo naquele lugar. Dentro do peito dele, o aperto começou a crescer. Ele sabia dos planos de Abirrama e de seus cúmplices, e uma parte dele queria correr até seu mestre, Hiram Abif, e contar tudo antes de voltar para Jerusalém. Mas havia combinado outra coisa com aquele irmão, Adonias. Nada poderia ser feito sem que ele soubesse e concordasse. Quando finalmente voltou para casa, por um instante ele quase não reconheceu o lugar. Parecia estranho, como se nunca estivesse vivido ali. No momento seguinte, porém, era como se aquela sempre tivesse sido a sua casa. Ele viu Tirza, sua esposa, varrendo a porta da frente da casa com um galho de oliveira. Joabe, seu filho, resmungava no cesto, brincando com os dedinhos. E aquela visão encheu o coração dele de alegria. E ele ficou parado, olhando, sem dizer qualquer coisa, simplesmente admirando, contemplando. Quando Tirza o viu, abriu um sorriso tão luminoso que todo o cansaço caiu dos ombros dele. Eles correram um para o outro, entraram em casa e o amanhecer inteiro quase se foi somente em reencontros, carícias e segredos já conhecidos, como se estivessem se descobrindo novamente. Os dias começaram a ganhar um ritmo calmo, tranquilo e repetido, uma rotina constante. O mundo à volta parecia refletir a paz que ele acreditava ter finalmente conquistado por dentro. Ele se convencia de que finalmente tinha chegado a um ponto seguro, porque ele detestava o imprevisto. Ele não gostava de qualquer mudança brusca e fazia de tudo para manter a vida estável, sem surpresas. Se alguém lhe dissesse naquela época que nada permanece igual, que a única coisa segura no mundo criado por Deus é a mudança, ele teria provavelmente dado risada. Mas tinha certeza que sua vida estava consolidada e era justamente essa certeza que estava prestes a ruir. Quando Adonias soube da chegada do irmão, correu para abraçá-lo como sempre fez
desde que se tornaram irmãos de ofício. Enquanto coordenava o descarregamento das peças, começou a atualizar Joabe das novidades. E aí falou, né? Joabe, as coisas pioraram, meu irmão. O grupo de Abirama diminuiu, sim, porque falta dinheiro até para o vinho, mas os que continuam com ele estão cada dia mais agressivos e mais exaltados. Abirama, Xerez e o Manassés cada vez estão mais fora de si. Adonias também contou que Abirama se aproveitava do fato de Xerez ser sobrinho do profeta Natã, usando isso para dar peso às próprias palavras, como se viessem do próprio profeta em pessoa. Uma reunião decisiva tinha sido marcada para aquela mesma noite, e Abirama pretendia decidir o destino dos obreiros. Será importante que estejas lá, insistiu Adonias. Talvez seja a nossa última chance de impedir esta catástrofe. Também falou do perigo que corria o mestre Hiram Abifi. Não um perigo imediato, mas era um perigo crescente e constante. Salomão havia aumentado novamente os impostos e a revolta se voltava contra ele. Mas o alvo mais próximo, o homem a ser derrubado primeiro, seria o Hiram Abifi. Sem o mestre, a construção poderia ser interrompida e o rei Salomão não saberia como lidar com essa situação. Ao ouvir o relato, Joabe sentiu o sangue gelar. A obra do templo era para ele mais do que um trabalho. Era como se o templo estivesse sendo erguido dentro da sua própria alma. Ele, um homem ainda sem Deus, erguia a casa que um dia um Deus viria morar. Se o templo ruísse, algo nele também se desmoronaria. E se tocasse em Hiram Abifi, estava resolvido a defendê-lo com a própria vida. Hoje mesmo disse Adonias, decidido daremos fins às manobras de Abirama. E assim que nosso mestre voltar de Sucote com as colunas fundidas, contaremos tudo a ele. Adonias comentou também que as colunas já estavam prontas e que em 2 dias Hiram Abifi provavelmente já estaria de volta. Joabe se agarrou, a essa esperança e, chegado o grande momento, o Mar de Bronze, uma obra monumental, foi finalmente erguido. Adonias, o escultor Caleb, ficaram lado a lado admirando aquele resultado daquela maravilha. Era comovente ver materializado aquilo que antes existia apenas como desenho e cálculo. Os 3 se abraçaram, muito emocionados. Então, atrás deles, uma voz, de repente, soou. A obra perfeita é reflexo da ordem e da beleza do trono de Yahweh. Eles se viraram ao mesmo tempo para trás e, emoldurado pela luz do pôr do sol, veio se aproximando o grande mestre Hiram Abifi. Por um breve instante, antes de reconhecerem, um punho invisível pareceu apertar o coração de Joabe. Mesmo depois de ver o rosto do mestre, aquela sensação não deixou nunca mais. Aquela silhueta contra o sol, o rosto em sombra, o tom da voz, tudo parecia um presságio de morte. Hiram Abifi os abraçou com grande alegria e louvou o trabalho de Caleb. Elogiou a precisão geométrica de Adonias e de Joabe, e ressaltou que era uma obra digna de ser vista por toda a eternidade. A cada palavra de reconhecimento, o nó subia mais ainda a garganta de Joabe. Ele não sabia explicar por quê, mas sentia uma inquietação profunda, como se algo estivesse prestes a lhe ser arrancado de sua vida. Em meio à conversa, Hiram Abifi falou com muita naturalidade da morte. Disse que nenhum deles era imortal, que todos teriam a sua hora e que o corpo era apenas o avesso daquilo que realmente era. A alma, sim, é o verdadeiro eu, e a vida na terra é como um pasto cujos frutos seriam ruminados na eternidade. Aquelas palavras, ao cair da tarde, tingidas de cores suaves, caíram sobre Joabe como chumbo. A sensação de perigo iminente se intensificou a tal ponto que, ao anoitecer, ele já estava decidido.
naquela mesma noite, iria à taverna onde Abirama se reunia com os seus sediciosos companheiros. Custasse o que custasse, interromperia aquela conjuração. Joabe e Adonias seguiram para a taverna de Naphtali decididos. Lá, Abirama discurtava para um grupo de companheiros. Manassés, antigo amigo deles, amigo de Joabe e de Adonias, já estava tomado pelo vinho, o rosto inchado e avermelhado. Um dos companheiros, ao vê-los, exclamou aliviado, pedindo que explicassem ao visionário que meia dúzia de homens não derruba um rei. Abirama explodiu, olhos em brasa, falando contra Salomão, seus impostos, suas mulheres estrangeiras, seus acordos com o Egito. Chamou o rei de bastardo, proclamou que havia homens muito melhores para governar. Adonias não suportou ouvir aquilo e o enfrentou. Acusou Abirama de ter inveja do poder de Salomão, e de ter inveja do poder de Hiram-Abif, e de querer tomar o posto do mestre. Xerez entrou no coro atracando Hiram como se ele fosse um intruso. Dentro de Joabe, um ódio violento quase o fez partir para a agressão física, mas ele respirou fundo e sabia que se perdesse a cabeça, tudo se perderia. Falou baixo, porém firme, propondo que se Abirama quisesse realmente ser o mestre construtor, submetesse seu nome à Assembleia, como todos faziam. Usou a própria ambição do sedicioso contra ele mesmo, só que com ironia. Abirama, pela primeira vez, sentiu o terreno fugir dos pés. Astuto, mudou de tática, fingiu-se de ofendido e disse que todos eram servos e que as assembleias não valiam de nada, e que voltaria então à própria terra e que lá se apresentaria como mestre construtor, com ou sem título oficial. Alegou que as promessas de Salomão, Hiram de Tiro e Hiram-Abif não haviam sido cumpridas, pois ainda não tinham sido elevados ao grau de mestres, embora o templo já tivesse as paredes levantadas. Suas palavras tocaram num ponto sensível. Todos aguardavam com ansiedade o aumento de salário e também o aumento de responsabilidade. A dúvida passou pelo grupo como um vento frio, mas Adonias foi firme, mostrando que o que estava em jogo não era apenas dinheiro, era o próprio templo e o futuro de Jerusalém e a dignidade do ofício de pedreiros. Um a um, os presentes foram se levantando e tomando posição ao lado de Adonias. No fim, quase todos haviam abandonado Abirama, exceto Xerez, que permaneceu ao seu lado desafiador, e também Manassés, que estava imóvel diante do vinho. Então Manassés murmurou que também queria ser um mestre construtor, para não ser mais escravo de ninguém. Quando Joabe tentou fazê-lo ver que Abirama seria escravo de outro, o Edonita ergueu os olhos enevoados e disparou a frase que cortou o coração do seu irmão. Perguntou se, sendo escravo de Joabe em Tiro, tinha sido mais feliz. Perguntou se o amigo lhe tinha dado a liberdade. O passado, que Joabe tanto se esforçava por enterrar, quase veio à tona ali, diante de todos. Só não veio porque Adonias foi muito rápido e abafou a conversa aos gritos, chamando Manassés de bêbado e responsabilizando Abirama pela segurança de todos que ali estavam e todos os irmãos de ofício. Eles saíram da taverna sobre insultos e gritos. Naphtali chorava apavorado pelo que tinha ouvido em seu próprio estabelecimento. Os irmãos o aconselharam a fechar a casa e fingir não ter presenciado nada. Joabe tremia como folha verde. Ao chegar em casa, uma febre violenta o dominou. Tirza e Adonias o deitaram e ele passou a noite e o dia seguinte ardendo em febre, entre suores e calafrios. Ele sonhou sem parar. Via Abirama e o rosto amaldiçoado de seu tio Jubal, se fundindo em uma só pessoa. Facas desciam sobre ele, rasgando o ventre, sem nunca terminar o golpe, num ciclo interminável. Entre uma facada e outra surgia a imagem
de Hiram Abife pendurado de cabeça para baixo, pendurado somente por um pé, o pé esquerdo, balançando naquele vento quente do deserto. Aquela visão nunca mais o abandonaria. 2 dias depois, Joabe acordou cedo, como de costume, com Tirza enroscada em seu peito e o pequeno Joabe balbuciando na cestinha. Por alguns minutos, tudo pareceu normal. Depois, como um raio, a lembrança da reunião na taverna e o retorno do mestre na esplanada voltou inteira à sua mente. Levantou-se bruscamente, assustando Tirza e fazendo seu filho chorar. Acalmou seu filho nos braços, tentando controlar o tremor que ainda o dominava. Desceu e encontrou Adonias. Só então soube que a febre tinha durado 2 dias. Joabe não lembrava de nada. Para ele, entre a taverna e aquela manhã não existia intervalo. Tinha sido um instante apenas. Os dois seguiram para o canteiro de obras lá no templo. Os obreiros se juntavam como sempre, esperando as instruções. Mas o tempo foi passando e Hiram Abife não aparecia. Era estranho. O mestre dormia pouco e gostava de estar entre eles logo ao nascer do sol. Joel e Neemias, que moravam perto da casa de Hiram, foram procurá-lo, mas voltaram em seguida dizendo que a casa estava vazia. A cama quase intacta, nem um sinal dele. O murmúrio cresceu até virar certa confusão. Joabe notou, dentro da multidão, 2 irmãos que estavam na reunião com Abirama. O olhar deles era de puro espanto. Pediu que procurassem discretamente por Abirama e por Xerez. Ele mesmo iria atrás de Manassés. Pouco depois, se reencontraram novamente. Nenhum dos 3 foi encontrado. Ele não queria admitir em voz alta o que já sabia no fundo da alma. O mestre provavelmente já estaria morto. E pior, entre seus assassinos estivesse Manassés, o seu grande irmão de ofício. Dentro da tenda, encontrou Adonias, Joel, Neemias e outros mestres. Todos estavam abatidos. Falavam em voz baixa, sentindo a culpa se acumular entre eles. Sabiam da conspiração, tinham convivido com ela por dias e na hora decisiva não tinham conseguido impedir nada. Foi então que ouviram o som de carros de guerra se aproximando. Era Salomão, que chegava acompanhado de sacerdotes, levitas e de seus filhos mais velhos. O rei desceu, foi direto a Neemias e perguntou por Hiram Abife. Soube que ele não aparecera, que não estava em casa e que haviam sido encontradas manchas de sangue e sinais de luta dentro do templo. O rosto de Salomão empalideceu. Salomão ordenou que todas as portas de Jerusalém fossem fechadas, que as estradas e os portos fossem totalmente vigiados e caravanas e viajantes fossem todos revistados. Quem tivesse atacado Hiram Abife não sairia da cidade. Em seguida, com voz pesada, suspendeu os trabalhos no templo. A esplanada explodiu em gritos de medo e revolta, sem obra, sem salário, sem futuro. A massa estava à beira de um motim. Joabe, Adonias e Zerbal se reuniram à parte. Os 3 sabiam demais. Joabe, principalmente, tinha pavor da reação do rei, pois seu passado era uma sombra sempre pronta a engoli-lo. Mas Adonias e Zerbal defendiam que deveriam contar toda a verdade. Joabe voltou para casa dilacerado. Ao ouvir que o templo estava parado e que Hiram tinha desaparecido, Tirza quase desabou. O desespero dela tocou o medo mais profundo do marido, o medo de perder toda aquela vida que ele já tinha construído. Ele explodiu injustamente, acusando-a de desconfiar de sua capacidade de sustentá-los. Depois, sentado com a cabeça entre as mãos, percebeu o absurdo do que tinha feito. Tudo o que Tirza tinha dito era apenas a tradução do medo que ele mesmo sentia. Ela mesma, que o conhecia, tinha tocado exatamente na ferida que ele mais temia, ver sua estabilidade se desfazer. Quando o pranto começou a vir, foi para os braços dela que Joabe correu.
Ela o acolheu como uma criança, enxugou seu suor, refrescou sua testa, ouviu seus medos, sem julgá-lo. Quando ele pediu sua opinião, ela falou com uma lucidez que o atravessou. Disse que, se ele e os outros não contassem o que sabiam, a situação seria muito pior. Se a verdade viesse à tona por outro caminho, a ira de Salomão cairia sobre eles com muito mais força. Já se fosse eles a falar, talvez o rei, sendo justo, os perdoasse. Joabe chegou a sugerir fugir, recomeçar a vida em outro lugar. Mas Tirza apertou suas mãos, olhou dentro dos olhos do marido e respondeu que fugir não seria enfrentar a própria vida. Lembrou que ela mesma, ao sair do bordel que ela tinha sofrido tanto, poderia ter abandonado Jerusalém, mas foi ficando que encontrou Joabe e que construiu uma vida limpa. Pediu que ele prometesse nunca abandonar a cidade, a não ser após sua morte. Ele prometeu e naquela promessa encontrou a coragem que ele precisava. Na tarde daquele dia, Joabe foi até Adonias e contou sua decisão. O irmão o abraçou com alegria e juntos percorreram toda Jerusalém procurando os outros 10 companheiros que, assim como eles, tinham estado com Abirama. Convencer cada um foi uma luta, o medo era enorme. Mais tarde, Zerbal se juntou a eles também. Quando a noite estava adiantada, os 12 estavam reunidos diante do templo, à luz da lua, apertando as mãos e jurando que compareceriam todos à audiência com o rei. Na manhã seguinte, antes mesmo do sol subir, os 12 já estavam na frente do palácio. Foram conduzidos pelos corredores até a sala de audiências. Salomão estava sentado no trono, cercado de sacerdotes e levitas. Entre os levitas estavam Natã, o profeta, e seus 2 filhos mais velhos. Os dois estavam em pé ao lado do pai. O rei parecia cansado, com a cabeça entre as mãos. Quando viu o grupo entrar, reconheceu Adonias e pensou que traziam apenas cálculos. Mas Adonias foi direto. Disse que eram os companheiros que haviam participado das reuniões na taverna e que não podiam mais esconder o que sabiam sobre o desaparecimento do grande mestre Hiram Abif. Um silêncio muito tenso tomou a sala. Todos os olhos se voltaram para eles. Adonias começou a narrar tudo: os discursos de Abirama, o descontentamento com Salomão, o ódio contra o Hiram Abif, os planos de tomar o poder, a decisão de arrancar à força o segredo dos mestres, a recusa final dos 12 e o isolamento final de Abirama apenas com Xerez e Manassés. Enquanto ele falava, o rosto de Salomão mudava, ora furioso, ora triste, ora incrédulo. Quando a narrativa terminou, um coro sedento de vingança ecoou na sala. Pediam a morte dos 12. Roboão, um dos filhos, com um brilho cruel nos olhos, aconselhou o pai a se livrar logo dos traidores. Mas Salomão fitou o grupo longamente até que perguntou pelos 3 que tinham desaparecido. Abirama, Manassés e mais um. Quem seria? Adonias, num golpe de coragem, revelou que o terceiro era o próprio Xerez, sobrinho de Natã, o profeta. O profeta sentiu o chão sumir de seus pés, caiu com o rosto no chão, rasgou a própria túnica e, entre gritos e lágrimas, renegou o sobrinho em voz alta, dizendo que ele estava morto para ele. Era um modo de cortar qualquer suspeita de cumplicidade entre os levitas e o clero. Quando a comoção se acalmou, a voz de Salomão mudou completamente. Ainda tomado pela ira, mas já com a sabedoria que lhe era natural, ele admitiu que a intenção dos 12, por mais equivocadas que tinham sido, tinha sido de proteger o rei e o mestre. Bom, não havia corpo, não havia prova da morte, então como condená-los por um assassinato que ninguém vira? Então se levantou e pronunciou o decreto que selaria o futuro deles. Enquanto a morte de Hiram Abif não fosse comprovada, os trabalhos do templo permaneceriam suspensos. Os 12 que tinham hesitado e calado na hora errada seriam transformados em comitiva oficial encarregada de percorrer caminhos e desertos, cidades e vales, até encontrar o corpo do mestre vivo ou morto. Só poderiam retornar a Jerusalém quando o trouxessem de volta. Até lá, as portas da cidade estariam fechadas para eles.
Naquele instante, Joabe compreendeu que mais uma vez seu destino tinha sido arrancado de suas próprias mãos. O homem sem nome, o estrangeiro disfarçado, agora era enviado a procurar o corpo daquele que havia sido seu maior mestre, seu guia, sua referência de fraternidade. E ele sabia lá no fundo que era uma obra de amor e de dor, porque para que sua vida continuasse, primeiro teria de encarar frente a frente a morte de seu mestre Hiram Abiff. Depois de um dia de tristeza junto à família e os amigos, o grupo de 12 se encontrou na porta que se abria para a estrada de Jope, pronto para partir em exílio. Todos tinham passado por despedidas amargas em suas casas, preparando-se para uma viagem sem volta. Pelo menos sem volta certa. A dor da perda era sentida por cada um, e todos percebiam, em maior ou menor grau, que a vida também se fazia de renúncias e de separações, gostassem eles ou não. Naquela manhã, quando as trombetas de Jerusalém anunciaram o início de mais um dia, Joabe se despediu de Tirza e de seu filho, o pequeno Joabe. Levava um saco com ferramentas e poucas posses, tudo o que precisaria naquela jornada. Ele e Tirza se trataram como se fosse apenas mais um dia de trabalho, mas ambos sabiam que havia algo diferente e muito doloroso naquela despedida. Joabe decidiu nem olhar para trás para não ver as lágrimas dela e para que ela não percebesse suas próprias lágrimas. Já na porta que levava a Jope, os pedreiros se reuniram e se prepararam para partir em busca do corpo desaparecido de seu mestre Hiram Abiff. Adonias e Zerbal, companheiros mais próximos de Joabe, demonstravam profunda tristeza. Essa tensão cresceu ainda mais quando eles avistaram ao longe um destacamento de soldados que vinha se aproximando rapidamente, liderado por Ben-Gaber, o guarda guarda de Salomão. Ben-Gaber cercou o grupo com seus homens, conferiu um a um e confirmou que era realmente os mesmos da noite anterior, os mesmos 12 da noite anterior. Desconfiado, trouxe notícias de 3 homens vestidos como pedreiros que haviam tentado fugir por Jope, e levantou a suspeita de que o grupo pudesse estar em conluio com os criminosos. Em nome do rei Salomão, exigiu garantias que os pedreiros retornariam a Jerusalém após cumprirem a missão. Diante da exigência, o grupo ficou em silêncio até que Zerbal tomou a palavra, defendendo a honra, a honestidade e a fraternidade dos pedreiros. Apesar disso, Ben-Gaber insistia em uma garantia concreta, então Adonias propôs que 3 deles ficassem como reféns nas mamorras de Jerusalém, enquanto os outros 9 seguiriam viagem. Joshua, o velho carpinteiro, Doeg, o forte operário da pedra, e o próprio Adonias se ofereceram voluntariamente para ficar como reféns nas masmorras. Ben-Gaber aceitou a solução, ainda impressionado com a fraternidade existente entre aqueles homens. Assim, com 3 irmãos presos como garantia, os 9 partiram para a estrada de Jope, com recursos escassos, compartilhando comida e água até o momento que quase nada lhes restava. A jornada sob o sol do deserto tornou-se também uma caminhada de introspecção e busca interior. Poucas palavras eram trocadas, cada um meditava silenciosamente sobre o dever, sobre a perda e sobre o destino. Em dado momento, Zerbal percebeu que havia um erro na lógica da busca. Não fazia sentido procurar o corpo pelo caminho dos assassinos, pelo caminho da fuga, porque nenhum fugitivo carregaria consigo um cadáver, ainda mais sob a vigilância das sentinelas de Jerusalém. Com isso, ele concluiu que o corpo só poderia estar escondido dentro das muralhas da cidade. A revelação fez com que o grupo refletisse e concordasse, e então decidiram retornar a Jerusalém. Então essa revelação fez que o grupo retornasse apressadamente à cidade, mesmo sabendo que não poderiam entrar sem o corpo. Ao chegarem à porta da muralha, foram barrados pelos sentinelas. Zerbal então pediu que chamassem Ben-Gaber, que era o chefe da guarda, e os 2 primos conversaram em particular. Compreendendo a situação,
Ben-Gaber decidiu ajudá-los, mesmo correndo risco diante do rei. Planejaram uma entrada clandestina. Um dos pedreiros se faria passar pelo cadáver coberto por algo mal cheiroso para desestimular a curiosidade dos guardas. Joabe se ofereceu para esse papel e, fingindo ser o corpo do mestre Hiram Abif, foi carregado para dentro de Jerusalém, enquanto os soldados enojados se mantinham distantes. Já dentro da cidade, os pedreiros limparam Joabe e, guiados por Ben-Gaber, seguiram até o átrio do templo. A noite avançou enquanto eles vasculhavam todo o terreno em torno da construção, procurando algum sinal do mestre desaparecido. Examinaram cada espaço, desceram encostas, reviraram pedras, caminharam até quase o amanhecer sem nenhum sucesso. O cansaço e o desespero aumentavam à medida que a aurora se aproximava. Foi então que o jovem Nadab, exausto, sentou-se e tentou encostar ao tronco de uma acácia, e percebeu que o tronco cedia. Na verdade, tratava-se de um grande galho fincado em terra fofa, colocado ali às pressas. Ao cavar o solo, Nadab chamou os irmãos. Juntos, cavaram com as mãos até sentir o cheiro adocicado da decomposição. Pouco depois, o rosto do mestre Hiram Abif surgiu sobre a terra, sereno e coberto de sujeira. Confirmando o pior para todos. O mestre realmente estava morto, enterrado ali às pressas, no meio de terra, entulho, naquele bosque de acácias. O corpo apresentava sinais de violência extrema, golpes na cabeça, túnica rasgada sobre o coração, terra, sangue e vermes cobrindo quase todo aquele rosto sereno, digno e de sabedoria. Tomados pela tristeza e pela repulsa natural diante daquela decomposição, os pedreiros hesitaram em tocar aquele cadáver. Ainda assim, movidos pelo amor e pelo respeito ao mestre, venceram o nojo e a impureza ritual e ergueram o corpo com cuidado e o colocaram sobre mantos para levá-lo diante do rei Salomão. Levado ao palácio, o corpo foi mostrado ao Salomão, que reconheceu o amigo com lágrimas. O rei ordenou que os pedreiros lavassem o corpo e preparassem o cadáver para que, com honra, a mãe de Hiram pudesse vê-lo. Em uma sala de banhos, com água quente, sabões, guentos e a ajuda dos cirurgiões e dos barbeiros reais, o corpo foi cuidadosamente limpo, costurado e reconstruído o melhor possível que poderia ser feito. Quando a viúva chegou, amparada por Salomão, viu o filho preparado com dignidade e recebeu dos pedreiros e do rei a promessa de que jamais estaria sozinha. Todos se reconheceriam como filhos dela em honra à memória de Hiram Abif. Salomão, então, determinou que a obra do templo continuaria e que, em paralelo, seria construído um túmulo digno para o corpo do mestre. O grupo uniu-se em oração silenciosa, renovando o compromisso com o templo e com o legado daquele que deu a própria vida em nome desta grande obra. Dentro de si, Joabe refletia se um dia teria a mesma coragem e abnegação de seu mestre, perguntando se seria capaz de enfrentar o próprio momento de ruptura com tanta dignidade, caso a vida lhe exigisse um desafio semelhante. O grande mestre morreu, mas o seu legado nunca morreria. Pesado, não? E agora eu quero te lembrar de conferir na descrição desse vídeo o desafio de 21 dias de superação através da oração que eu desenvolvi para você, que quer aprender a se desenvolver através de exercícios de oração combinados com auto-hipnose. Confere lá e eu te vejo no próximo vídeo com a continuidade dessa história longa, mas com muita sabedoria. Um grande abraço e até lá!